Olá, meus amigos vets, tudo bem? O vídeo de hoje a gente vai abordar um pouco sobre hemograma, que eu acho que é o maior desespero da maioria dos veterinários. Então, o que eu faço, o que eu olho, que parâmetros que eu avalio, qual não, quando eu abordo uma anemia ou quando não é anemia, quando eu devo me preocupar ou não. Então, tudo isso eu vou tentar explicar para vocês e tentar fracionar para vocês de uma forma com que vocês consigam entender e aplicar na prática clínica de vocês. Então, para a gente começar, a gente vai entender um pouco sobre o sangue, né? Então, o que é o sangue? O nosso sangue, ele é composto por uma parte líquida e uma parte sólida, vamos dizer assim. Então, a nossa parte líquida é composta de 92% mais ou menos de água. E esses 8% a 10% mais ou menos, eles são compostos por proteínas, a maioria, 7% mais ou menos, é composta de proteínas, então albumina e globulina, e 1 a 3% mais ou menos é composta de lipídios, carboidratos, vitaminas, hormônios, enzimas, né, íons, minerais, igual ferro, fósforo, cálcio, sódio, potássio, enfim, né? E a parte sólida do nosso sangue, ela é composta basicamente de 98 a 99% de hemácias. Então, a maior parte das células do nosso sangue são eritrócitos. E em torno de 1 a 3% corresponde aos nossos leucócitos e plaquetas. A gente vai entender um pouquinho mais no slide. Então, aqui pra gente entender melhor, tá? Então, aqui é o nosso sangue total. Então, ele tá composto por, que nem eu falei, a água, né, que é o plasma, os eritrócitos, leucócitos, plaquetas, daí dissolvidos aqui no nosso plasma, a gente tem os minerais, vitaminas, hormônios, enzimas e todas as outras demais coisas, tá? Se a gente for centrifugar esse sangue, ele vai ser separado, tá? Então, vai se diferenciar numa parte vermelha e numa parte mais transparente, que é o nosso plasma, tá? Então, todas essas enzimas, minerais, vitaminas que eu comentei, elas estão dissolvidas dentro desse plasma, tá? E a parte de leucócitos e plaquetas que eu comentei anteriormente, elas ficam numa camada bem fininha aqui entre o plasma e o nosso eritrócito aqui no final, tá? Isso é importante, essa imagem é importante porque a gente consegue ter uma visualização do que é o hematócrito. E se nós formos comparar o sangue total, que é dividido entre plasma e células sanguíneas, e um hematócrito, a gente tem basicamente isso, tá? Então, esse 50% é o nosso plasma, e esse 50% que sobrou aqui, que é referente às nossas células vermelhas, ele é exatamente o valor que a gente dá em hematócrito, tá? Então, vamos supor aqui, se o nosso paciente ele tem 30% de hematócrito, então quer dizer que o sangue dele, as células vermelhas, ela só está correspondendo a 30% do sangue total. O resto dos 70% do sangue total é basicamente plasma, tá ok? Então, é isso o nosso hematócrito. Beleza, a gente já deu uma entendida como que é o sangue. Agora vamos partir para nossa prática. Quando a gente recebe aquele laudo maroto, né? Aquele laudo que tá cheio de números e a gente exatamente não sabe o que fazer, né? Então vamos lá. Eu peguei o laudo do nosso laboratório porque, né, é o que a gente tem para mostrar para vocês. Mas é basicamente a mesma coisa, tá? Muda um pouquinho de valor de referência entre um laboratório e outro, muda um pouquinho a nomenclatura, às vezes, da célula entre um laboratório e outro, mas a maioria deles está dividida em 3 partes, tá? Então, a parte do nosso eritrograma, tá? A parte do nosso leucograma, então, séries vermelhas, né? Porção de células vermelhas, células brancas e a maioria das vezes, as nossas plaquetas, elas ficam aqui embaixo numa porção um pouquinho mais discreta, tá ok? Então tá, Jana, cheguei aqui e tenho vários valores que tá ali no meu hemograma, né, no meu laudo. Então, o que eu vou olhar primeiro? Eu aconselho vocês a sempre olhar primeiro para você interpretar um eritrograma, o hematócrito. Por quê? Porque o hematócrito, além dele expressar a diferença da massa com
o solvente ali do sangue, ele é mais fidedigno, tá? Então, se o laboratório ele faz um hematócrito referente a um capilar sanguíneo, tá? Feito de uma forma manual e não automática, ele é muito mais fidedigno, tá? Então ele vai te dizer, e vocês vão perceber que todos os outros padrões de células, eles estão baseados no hematócrito. Então tá referente ao hematócrito, tá? Então, quando é um hemograma manual, quando é um hematócrito que a gente faz de forma manual, ele é muito mais fidedigno porque é o equipamento, é a centrífuga que faz, e a gente consegue ali fazer a visualização das diferenças entre plasma e células sanguíneas. Quando é o hematócrito feito pela máquina, ele se baseia na densidade e no tamanho dos eritrócitos para fazer uma média, como se fosse para calcular o valor do hematócrito, tá? Então, ele é um cálculo e não uma coisa visual que a gente consegue avaliar no hematócrito de capilar, tá? Então, sempre o hematócrito capilar, ele é muito mais fidedigno do que um hematócrito de máquina. Fique sempre esperto, porque essa diferença entre o capilar e a máquina, que ela faz uma contagem das células, né, uma relação das células, ela é em torno de 5 a 10%. Tá? Essa diferença. Então, vocês têm que ficar bem de olho quando é de máquina e quando não é. Às vezes é sempre interessante conversar com o patologista clínico, perguntar para ele como que foi feito, para verificar se tem esse desvio padrão ou para mais ou para menos nesses 10%. Às vezes não chega a 10, mas às vezes chega. A gente percebe isso bastante no laboratório, tá? Então, quando a gente recebe o nosso hemograma, sempre avalia primeiro o hematócrito. Então, eu vou ver aqui, ó, se o hematócrito, ele tá dentro do valor de referência ou fora do valor de referência. A partir do momento que você consegue verificar se ele tá fora do valor de referência, a gente passa a avaliar os outros parâmetros, tá? Que é super importante também, que são os eritrócitos e a hemoglobina, tá? Então, a partir do hematócrito, eu consigo avaliar, tá dentro, tá fora. Tá mais, tá menos. Então, tá menos, né? Então, o nosso hematócrito, ele tá baixo. Então, o paciente, provavelmente, ele tá com uma anemia. Então, eu começo a avaliar o nosso eritrócito e hemoglobina. Os 3 parâmetros, eles estão abaixo? Ou os 2 parâmetros estão dentro da normalidade e um tá um pouco abaixo? Será que isso é significante? Será que não é? Em torno de 1 a 3% para baixo do valor de referência, né? Então, vamos começar ali na parte de anemia. Abaixo do valor de referência, a gente considera uma anemia leve, tá? Então, talvez seja próprio do paciente, às vezes tem que considerar outros fatores, ver sintomatologia clínica. Então, o importante é sempre avaliar os 3 parâmetros. Hematócrito, em primeiro lugar, verifica se o hematócrito tá dentro ou se tá fora do valor de referência, e depois a gente vai para eritrócitos e hemoglobina. Então, os 3 estão dentro, estão fora, a gente começa a avaliar a partir daí. Então, eu tentei maximizar essa parte do hemograma, tá? Então, vamos supor ali que o nosso paciente, ele tem 48% de hematócrito. É um paciente de 1 a 8 anos, tá? Então, o hematócrito dele tá normal, ok? Então, beleza, tá normal, ok. Agora, se a gente considera que o nosso paciente, ele tá com 28% de hematócrito, aí eu começo a avaliar as outras células também, tá? Então, aí que você vai começar a pensar em anemia. Então, eu venho e verifico quanto que tá o eritrócito e quanto que tá a hemoglobina. Se os dois estiverem baixos, você classifica. Em primeiro lugar, a gente já classifica esse paciente como anêmico, tá? E se esse paciente, ele tá com 58%? Então, tá acima do nosso valor de referência, né? Então, eu já classifico esse paciente com um aumento de eritrócito, que pode se chamar ou policitemia ou eritrocitose. Então, pra gente entender da onde que vem esse aumento de células sanguíneas, esse aumento de células vermelhas ou o baixo número de células vermelhas, a gente vai ter que entender como que funciona uma hematopoiese. Então, nessa foto, a gente consegue observar que dentro da medula óssea, a gente tem uma célula chamada célula-tronco. Essa célula-tronco, ela vai receber estímulos para que ela se diferencie em uma célula ou outra da corrente circulatória, tá?
Então, é uma célula-tronco, ela vai receber, por exemplo, estímulo de eritrócitos e ela vai se diferenciar em um eritrócito no final. Ou ela vai receber um estímulo granulocítico, ela vai se tornar um neutrófilo, um basófilo ou um eosinófilo no final, tá? Então, é uma célula-tronco multipotente, né? Que vai receber um estímulo e ela vai acabar se diferenciando em uma outra. A gente vai focar na parte de eritrócitos hoje, tá? Mas a gente vai ter uma aula que vai abordar exatamente cada uma das classificações celulares da série vermelha também, tá? Então fica tranquila que a gente ainda vai abordar sobre neutrófilos, desvio esquerda, toxicidade, todas aquelas coisas também que a gente arranca os cabelos na hora que a gente olha o laudo. Então vamos lá. A gente tem uma célula que se chama a célula-tronco. Ok? Então, ela vai receber um estímulo que a gente chama de unidade formadora de colônia, tá? E essa unidade de colônia, ela pode ser várias classificações das células da corrente circulatória, mas a gente vai focar hoje nos eritrócitos. Então, é uma unidade formadora de colônia para eritrócitos. A partir daí, essa célula-tronco, ela começa a mudar. Então, ela recebeu um estímulo, um aviso, né? Preciso me diferenciar em uma célula eritrocitária. Então, vamos começar a fazer a nossa diferenciação celular. Então, a primeira célula, depois da célula-tronco, a gente chama de rubriblasto. Lembrando que a célula-tronco, ela é uma célula grande, com um núcleo grande, e ela começa a se diferenciar em eritrócitos. Eu não sei se vocês lembram, mas lá no final os eritrócitos, eles não têm núcleo, tá? Então, os rubriblastos, ou células imaturas da corrente circulatória da série vermelha dos eritrócitos, elas são células grandes e elas têm núcleo, tá? Então, a partir do momento que ela começa a se diferenciar em pró-rubrícito, rubrícito e metarrubrícito, ela ainda é uma célula nucleada, ela é uma célula grande e nucleada, tá? Então, vamos lembrar também que a função dos eritrócitos é carregar hemoglobina e oxigênio. Então, a partir do momento que é uma célula grande, em que ela tem um núcleo grande, que ocupa grande parte da célula, ela não tem tanto armazenamento de hemoglobina e oxigênio, tá? Então, a partir do momento que ela começa a expulsar o núcleo ou diminuir o núcleo dentro do citoplasma dela, ela começa a acumular hemoglobina. Ela começa a produzir hemoglobina para aumentar a capacidade de ligação com o oxigênio. Então, chega no momento em que o nosso rubriblasto ele começa a diminuir o tamanho do núcleo dele para aumentar o teor de hemoglobina para fazer a ligação com o oxigênio. Então, chega um momento que o rubriblasto ele começa a diminuir tanto o núcleo dele, que é essa a intenção, para poder expulsá-lo depois. Então, esse núcleo mais pequenóticozinho, mais condensado, a gente chama ele de metarrubrícito. E provavelmente você já deve ter visto isso no hemograma, metarrubrícito, tá? E daí, a partir do momento que ele expulsa o núcleo, a gente pode ter um fragmento de núcleo ainda dentro dos eritrócitos que a gente chama de corpúsculo de Raul-Joly. E depois, essa célula começa a amadurecer, mas, entretanto, ela ainda tem organelas dentro dela, que é essas organelas que a gente chama de reticulócito. A partir do momento que ela vai começar a expulsar também esses reticulócitos, que nem eu falei, a intenção dela é armazenar hemoglobina, ela vai se tornar um eritrócito maduro, ok? Então, por que a gente precisa entender toda essa série de amadurecimento celular? Porque é isso que a gente vê no hemograma. Então, se você tá vendo um paciente que ele tem metarrubrícito, ele tem corpúsculo de Raul-Joly, ele tem rubrícitos e ele tem ou policromasia, então é um paciente que ele tem umas células imaturas na corrente circulatória. Então, vamos tentar resumir todos esses rabiscos para você, tá? Então, a célula-tronco é uma célula, vamos colocar aqui, ó, é uma célula grande, tá? Com um núcleo grande. A partir do momento que ela recebe um estímulo para que ela se diferencie em eritrócito, ela precisa ficar nesse tamanho aqui,
ok? Então ela é uma célula desse tamanho, com um núcleo grande, ela começa a receber estímulo, então ela começa a se diferenciar. Então a próxima célula dela, ela já fica um pouco menor, com um núcleo um pouco menor, que é o rubriblasto. Ela vai passando, vai diminuindo de tamanho. A função dela é armazenar hemoglobina. Então ela tem que tentar tirar todo o conteúdo que tem dentro dela para armazenar o que ela precisa armazenar, certo? Então o que ela vai fazer? Ela tá aqui nesse tamanho, ela já vai tentar expulsar o núcleo, que a gente tá ali na fase de meta-rubris. Então ela vai tentar expulsar o núcleo e depois ela começa a diminuir. Às vezes fica esse fragmento bem pequenininho de núcleo, porque a gente tem que lembrar que o núcleo é importante, esses ácidos nucleicos da célula, ela é importante para metabolização celular, ele é importante para duplicação celular, né, para fazer várias, até metabolização proteica, tá? Então é um núcleo que tem toda aquela parte de transcrição proteica, tá? Então a partir disso que ela expulsa o núcleo, ela ainda fica com as organelas, tá? Então ela já vai começando a diminuir de tamanho. Expulsou o núcleo, começou a diminuir de tamanho. Expulsou as organelas, diminuiu mais um pouquinho de tamanho, tá? Até ela armazenar completamente a hemoglobina. Por que isso é importante? Porque quando a gente vê o VGM ali que eu já vou explicar o que é, mas é um corpúsculo, volume globular das células de um tamanho aumentado. Então, se o teu VGM está aumentado, quer dizer que as tuas células estão aumentadas. Então, por que elas estão aumentadas? Eu vou lembrar da célula tronco, que é uma célula grandona. Então, a gente tem células imaturas na nossa corrente circulatória, tá? Então, tudo isso é importante, porque quando a gente tem uma anemia, a gente tem que pensar, cara, tá com as células baixas, né? Então vamos pensar assim, tá faltando eritrócitos ali na minha corrente circulatória. E o que eu vou fazer? Eu preciso saber se a minha medula ela tá mandando pessoas mais imaturas, né, células mais imaturas, para conseguir mandar, transportar, né, carregar o oxigênio para todo o meu organismo, né? Então a gente tem que lembrar também que um paciente anêmico, ele não tem hemoglobina suficiente para, como se fosse uma célula madura, né? Então ele não tem uma capacidade de carregar oxigênio de uma forma 100%. Então pacientes anêmicos, por mais que você fale, beleza, tá regenerativo, você tem que sempre pensar que essas células que estão imaturas, elas não estão 100% capacitadas para levar oxigênio para todos os tecidos. Então, você sempre tem que ficar de olho no paciente. Se não tem aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória, que por mais esteja regenerando, ele vai ter uma debilidadezinha de carregar oxigênio. A partir do momento que a gente entender um pouco de eritropoiese no sangue, a gente vai tentar diagnosticar um paciente, tá? Então, eu tenho aqui. Dentro desse laudo, eu vou verificar se o meu hematócrito, ele tá dentro ou fora do meu valor de referência. Se ele tá abaixo do meu valor de referência, a gente tem um paciente com anemia, correto? Então, vamos aqui, colocar eritrócito baixo. Eu tenho um hematócrito baixo e eu tenho uma hemoglobina baixa, tá? Então, a partir do momento que eu tenho tudo isso, só que de uma forma alta, eu tenho um paciente policitêmico. Ok? Então, ele vai ter um eritrócito alto, ele vai ter um hematócrito alto e ele vai ter uma hemoglobina alta, tá ok? Porque se a gente for pensar, o hematócrito é a minha relação entre o plasma e as células sanguíneas, ok? Então, as minhas células sanguíneas, elas estão aumentadas. E quem são as minhas células sanguíneas? Os eritrócitos. Então, os eritrócitos também estão aumentados. E dentro do meu eritrócito eu tenho o quê? Hemoglobina, né? Então, a minha hemoglobina também está aumentada. Então, os meus 3 parâmetros, eles estão aumentados. Ok? E se o paciente tá com os 3 parâmetros dentro do valor de referência, beleza, a gente tem um paciente normal, né? Então, vou colocar até a carinha de feliz aqui, Ele tá normal, ok? Então, comece sempre por aí. Olhe o hematócrito, verifica se os valores de referência eles estão acima ou abaixo. A partir do momento que você consegue identificar se está acima, a gente tem um paciente policitêmico, que eu vou falar mais a respeito dele nos próximos vídeos. Se os valores de referência eles estão abaixo, então eu tenho um paciente anêmico. E o que eu vou fazer com o meu paciente anêmico? Qual anemia que esse meu paciente tem? A gente vai falar nos próximos vídeos.
Ok, pessoal, então eu tentei explicar para vocês a parte de olhar para o hemograma, olhar só ali a parte da série vermelha e vamos tentar classificar o nosso paciente. Então eu consegui classificar o meu paciente, que é um paciente anêmico, um paciente normal, um paciente policitêmico, com policitemia ou com eritrocitose. A partir do momento que eu consegui fazer esses 3 quadros desse meu paciente, a gente começa a desenvolver outras, né, outros parâmetros ou passar para o próximo. Se o paciente está anêmico, vamos classificar ele no próximo vídeo. Se o paciente está normal, ok, beleza, né, tá dentro do valor de referência, ele tá, né, sem sintomatologia clínica nenhuma. Vamos partir para o próximo, que é os nossos leucócitos, que também a gente vai abordar nos próximos vídeos. Se o paciente está polistêmico com hematócrito aumentado, eritrócito aumentado, a gente vai começar a verificar as causas de polistemia também nos próximos vídeos, tá? Mas é mais para você bater o olho ali no teu laudo e conseguir classificar o teu paciente, tá? Então esse é o nosso primeiro passo. Espero ter ajudado vocês, tá? Se você então tiver alguma informação, alguma dúvida, alguma coisa que você queira conversar com a gente, nós temos os nossos canais aqui embaixo, tá? Então acesse eles, entre em contato, tire suas dúvidas que a gente vai tentar te ajudar da melhor forma possível, tá? Então a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau!